point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Estamos de volta em 2019 com o podcast PL Brasil. Eu, o Capa e o Brenão tiramos umas férias, ficamos 2 semaninhas aí descansando, mas já voltamos a todo vapor e olha só, a começar por você, Matheus Capanema. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast PL Brasil, a primeira do ano. É isso mesmo, Julião. Primeiramente, feliz 2019, Julião, ao pessoal de casa. E é isso mesmo. Voltamos com tudo, um convidado pra lá de especial. E, Julião, vamos, depois dessas 2 semanas de férias, com as baterias recarregadas, estamos aí de volta com vários projetos novos. Então vamos que vamos, um abraço, Brenão, e um abraço ao nosso convidado. É isso aí, meu amigo. E, Brenão, tamo aí de volta. Podcast no Spotify agora. É sempre bom relembrar pro pessoal que sempre cobrou, né? Seguimos firmes e fortes para mais uma temporada. Seja bem-vindo. Fala, Julião, muito prazer. Fala, Capa. É sempre muito bom estar com vocês aqui nesse podcast, primeiro podcast do ano. Legal, né? A gente vê a nossa trajetória durante o ano, as coisas foram se acertando e vamos que vamos. Muito animado para esse bate-bola de hoje com o nosso querido convidado e também para esse segmento, né? Para esse início de ano. Com certeza, promete demais, Brenão. E olha só, quem está conosco hoje é Renato Senise, ele que é correspondente internacional da Rede TV lá na Inglaterra. Aceitou o nosso convite aqui hoje, está com a gente para conversar um pouquinho sobre a profissão. Portanto, Renato, cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazerão estar conversando com você aqui hoje, meu amigo. Que é isso, eu que agradeço, um grande prazer. Sempre que convidarem, estarei por aqui. Eu só queria fazer uma reclamação. 2 semanas de férias no período mais movimentado da Premier League, vocês estão de sacanagem, né? Boxing Day, Natal, Ano Pelo Novo, amor de Deus, poxa, a gente trabalhando aqui todo dia e você de férias. Assim. Não dá. Né? Tem que descansar um pouquinho, mas vamos mudar essas férias aí pra temporada que vem. A nossa pré-temporada foi agora, né? A gente não teve pré-temporada, né, Julião? Nas pré-temporadas da Premier League, a gente tava todo nativo, fazendo as análises, por isso que foi as férias. E aí voltaram em forma da pré-temporada ou não? Voltamos em forma, voando baixo, viu, Renato? Voando bom, baixo, né? Assim como Manchester City e Liverpool, que protagonizaram um jogaço na última rodada. Mas o papo de hoje não é o jogo, não. O papo de hoje é uma coisa muito bacana, que é a profissão correspondente internacional, que é a profissão do nosso convidado de hoje. O Renato vai falar um pouquinho da experiência dele na Inglaterra, como que é cobrir a Premier League, estar em contato com os jogadores, com os clubes do futebol inglês. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar muito do programa dessa semana. E Renato, pra gente fazer essa introdução, né, da gravação de hoje, como que surgiu, né, esse seu interesse? E como que surgiu essa trajetória, né? Você que foi da ESPN primeiro, depois foi pra Rede TV, faz uma recapitulação pra gente. Eu acho que assim como a maioria dos jovens brasileiros, eu sempre fui apaixonado por futebol internacional também. Eu comecei a trabalhar na ESPN ainda com 19 anos, se não me engano, como estagiário. Aí eu passei 15 anos na ESPN, fiz tudo que podia fazer lá dentro da ESPN, fui produtor, editor, eu era editor-chefe do Linha de Passe. Aí resolvi vir pra Inglaterra, tirei 1 ano de período sabático aí pra estudar, eu toco baixo também, então vim estudar música, vim tentar a vida aqui na Inglaterra e 3 meses depois eu voltei a trabalhar pra ESPN, só que aqui da Inglaterra. Aí como editor, como câmera, e também fazendo entrevistas. Quando o João Castelo Branco e a Nathalie não podiam, eu ia fazer as entrevistas. E aí a Rede TV acabou fechando com a Premier League e eu passei a ser o correspondente deles. Já tinha a experiência aqui de trabalhar 2 anos cobrindo a Premier League pela ESPN. Então, muito feliz e realmente muito legal. Acho que é o sonho de todo moleque que gosta de futebol é cobrir a Premier League, cobrir a Champions League. E realmente não dá pra reclamar da vida que eu tô levando aqui, não. Então, a princípio, não foi
foi uma coisa pensada em ser correspondente, mas foi uma coisa que aconteceu, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa rotina pra gente aqui do Brasil, pra gente da PL Brasil, pra galera que tá ouvindo a gente, como que é a sua rotina de correspondente? Eu acho que muitas vezes, é a grande curiosidade do pessoal de casa. Ela é mais corrida do que parece. Eu tenho que mandar, por exemplo, uma matéria por dia, então a gente tá sempre nos jogos, mesmo nos jogos que a Rede TV não transmite, eu vou nos jogos para coletar material, entrevistar jogadores, entrevistar torcedores, técnicos, para fazer essas matérias diárias que vão nos jornais da Rede TV. Também faço entradas diárias ao vivo, dependendo da programação. É um trabalho assim, no começo é meio difícil, porque você é totalmente diferente, né? Aqui a Premier League da cobertura nos campeonatos aí do Brasil. O contato com os clubes é bem diferente, o acesso aos jogadores é muito mais difícil. No Brasil, todos passam na zona mista, tem coletiva todo dia. Aqui na Inglaterra, não, né? Uma coletiva por semana só do técnico. Então, você tem que ir se acostumando com esse ritmo de trabalho aqui da Inglaterra, que realmente é bem diferente. Mas é uma organização muito grande quando você transmite a Premier League, que é o caso da RTV, que é o caso da ESPN. O pessoal da Premier League ajuda muito, né? Eles que acabam ajudando a gente a conseguir as entrevistas, eles sempre preocupados em ajudar os jornalistas, tirando alguns clubes, né? Com o passar do tempo a gente vai contando mais dos bastidores, mas alguns clubes dificultam um pouco, outros ajudam, só que é mais ou menos isso. E entrevistar grandes jogadores, entrevistar treinadores, é muito legal, realmente. Conta pra gente, como é que é esse processo inteiro, né? Como é que você edita, opera a câmera, faz tudo mais um pouco? Exatamente, eu acabo fazendo tudo aqui. Eu sou a câmera, faço as entrevistas, faço as imagens e depois edito o material inteiro e envio para a Rede TV. Essa é uma vantagem de ter trabalhado na ESPN por tanto tempo. A ESPN sempre foi um canal que incentivou esse tipo de coisa, sempre incentiva os profissionais a fazerem de tudo lá dentro. Então, quando eu vim para a Inglaterra, eu já sabia fazer tudo, já tinha feito tudo durante 15 anos na ESPN, então fica bem mais fácil. Às vezes é meio perrengue, o equipamento é muito pesado, as distâncias são longas. No final do dia, por exemplo, num dia como ontem, a gente acaba bem cansado, dor nas costas de carregar todo o equipamento. Mas, de novo, vale muito a pena. Não tem do que reclamar, para falar a verdade. É muita autonomia também, né? Porque você tá no processo de produção inteiro, você que escolhe o enquadramento que você quer, você que edita do jeito que quer. E também não dá pra ter uma equipe tão grande fora do país, né, Renato? Então isso o profissional tem que ser um faz-tudo realmente, né? Isso tá se tornando uma tendência mais das televisões brasileiras do que do mundo. Aqui as pessoas até tiram sarro da gente. Por exemplo, a gente fez o post-match ontem de City e Liverpool, emissoras do mundo inteiro, e eu era o único que estava sozinho, eu fazendo a minha própria câmera. Eles até tiram sarro, assim, falando, é você de novo, sozinho. Então, mas é uma tendência do jornalismo brasileiro. Realmente não dá para ter uma equipe de 2, 3, 4 pessoas fixa aqui na Inglaterra ou em qualquer outro lugar da Europa. Então nós brasileiros estamos aprendendo a se virar sozinho. O material, por exemplo, ontem eu falei com o Sané depois do jogo e com o Alisson. Então eu tenho que fixar a câmera na minha frente, deixar o plano bem aberto, porque o jogador se movimenta, né? Você vai fazendo pergunta, ele vai pra esquerda, vai pra direita, abaixa, né? Vai balançando, e não dá pra você ficar controlando a câmera e fazendo a entrevista ao mesmo tempo. Então, perde um pouquinho em qualidade, se tivesse um câmera ali, talvez ficasse melhor, mas é o jeito, realmente não dá pra... Não compromete a qualidade. Não compromete, também, né? Exatamente. Eu queria que você falasse pro pessoal de casa, se apresentasse para quem não te conhece ou para as pessoas que querem te conhecer melhor. Quem é o Renato? Olha, que pergunta, hein? Filosófica. Quem é o Renato? Filosófica. O Renato é um jornalista, eu tenho 36 anos, de novo, comecei a trabalhar com jornalismo desde os 19, ainda como estagiário, eu fiz metodista, fiz jornalismo na Metodista, sempre adorei futebol, sempre adorei música, até que eu sou músico aqui também toco aqui nos pubs ingleses, e acho que as coisas foram acontecendo porque eu nunca fiquei estacionado na vida, tem muita gente que acaba ficando ali acomodada, eu não, eu fui sempre subindo na ESPN, quando eu cheguei a um lugar que eu vi que não tinha mais muito pra onde ir, apesar de adorar o que eu fazia na ESPN, eu resolvi mudar tudo e vir pra Inglaterra pra ver o que acontecia, acabou dando certo, agora sou correspondente, mas, de novo, nunca
nunca satisfeito, já tô tentando pensar nos próximos passos, ainda mais porque a nossa profissão, né, ela é muito dinâmica, acontece tudo muito rápido, na temporada que vem, não sei o que vai acontecer, se aí a Rede TV vai continuar transmitindo a Premier League, então a gente tem que sempre tentar pensar no próximo passo, então acho que eu sou mais ou menos isso. E só escapando um pouquinho do assunto futebol, né? Você falou que também é músico. E a Inglaterra foi um puta palco para vários artistas, né? De The Smiths, de Oasis, de Beatles. Foi uma estadia muito gratificante para quem curte música também, né? Essa pegada mais cultural. Ah, é sensacional, né? E aqui na Inglaterra, eles ainda têm por costume valorizar bandas com músicas autorais. No Brasil, eu já tocava no Brasil, mas no Brasil era obrigado a fazer só cover, que as pessoas não querem saber de música nova, nos bares, nos clubes. Aqui é diferente, aqui as bandas autorais são muito incentivadas, tem toda noite, vários pubs em Camden, em Manchester, em Liverpool, então acabou dando muito certo pra mim. Eu comecei a tocar numa banda muito legal, que começou a fazer um pouco de sucesso aqui no cenário londrino também, então toquei em todos os pubs possíveis. Lógico, sempre muito difícil conciliar a profissão de jornalista com, não vou nem dizer profissão de músico, mas esse hobby de músico. Duas paixões, né? Duas paixões, mas aqui na Inglaterra realmente todo dia tem banda tocando, tem milhões de pubs espalhados pelas cidades, então é muito legal realmente. E Renato, eu queria saber qual a importância que você vê do futebol inglês na TV aberta. Você que teve experiência, né, na TV fechada, na ESPN, e agora tendo essa experiência com a Rede TV, queria que você contasse pra gente como é que você vê essa importância. Eu acho que demorou para a TV aberta voltar a correr atrás da Premier League, por exemplo. É o campeonato mais assistido no mundo hoje, a qualidade do futebol é muito alta, todo jogo é legal na Premier League, e os números estão aparecendo na Rede TV, né? Os estudos são que no horário dos jogos da Premier League, a audiência já está 4 vezes maior do que era antes. Então eu realmente achei que demorou um pouquinho para as TVs abertas correrem atrás da Premier League. E não só da Premier League, né? Tomara que isso acabe abrindo caminho para outros campeonatos internacionais voltarem para as TVs abertas, não só para a Rede TV. A Band também sempre teve tradição em transmitir futebol. Então tem o futebol espanhol aí, tem o futebol italiano, tem a tendência também de tudo virar um pouquinho mais para a internet, né? Facebook também fazendo transmissões, mas eu acho que a TV aberta ainda tem muito espaço para isso. É lógico, o problema é que os direitos acabaram ficando muito caros, né? Mas eu acho que ainda dá para as TVs abertas fazerem esse sacrifício. Eu acho que a resposta da audiência é sempre muito boa e dá muita credibilidade para o canal também, né? Um canal como a Rede TV transmitir a Premier League, realmente, de novo, a gente vê nos números, a gente vê nas redes sociais como a Rede TV tem sido comentada, como a Premier League tem sido ainda mais comentada. Então, tomara que isso vire uma tendência, campeonatos internacionais voltarem para as TVs abertas. Esse gosto pelo futebol inglês seu veio desde cedo, porque a Premier League é um campeonato de futebol que caiu no gosto um pouco tarde, né? Pra gente ter uma ideia, o Mirandinha foi o primeiro jogador brasileiro que atuou no futebol inglês e foi no final da década de 90. Antes disso, a gente já teve brasileiros no italiano, brasileiros no espanhol, que eram ligas muito mais assistidas e acompanhadas pelo brasileiro, né? Você também era esse tipo de torcedor que não curtia muito o futebol inglês ou você já tinha um apego desde cedo aos times da Inglaterra? Não, eu já tinha um apego desde cedo. Mas, assim, eu gostava de todos os tipos de futebol. Eu gostava do futebol espanhol, do futebol inglês. E aí, quando eu entrei na ESPN em 2003, em janeiro de 2003. E aí, depois da temporada seguinte, teve o Arsenal, o invicto. Os Invencíveis. Os Invencíveis. Então, a partir dali, cresceu, assim. A Premier League estava meio dividida com o Campeonato Espanhol, que eu também sempre gostei. Mas a partir daquela temporada, virou Premier League. E, de novo, trabalhando na ESPN acaba sendo muito fácil, né? A ESPN sempre transmitiu a Premier League. O Campeonato Espanhol também, mas eu acho que a diferença... Todo mundo fala isso, mas eu acho que é verdade. O Campeonato Inglês, todos os jogos são legais. Pode ser time de baixo da tabela contra time de meio da tabela. Pode ser o primeiro contra o último. Todos os jogos são legais. Os times são muito fortes. O nível é muito alto de todos os times. Então, nivelado por acho cima, que essa, né? Exatamente. Então, acho que essa é a diferença. Então, acho que a partir dali de 2003, 2004, a Premier League virou, sem dúvida, a preferida. E continua sendo, né? Cara, é impressionante como que esse time do Arsenal foi um marco, assim, na vida dos brasileiros. Eu acho que representa muito o que é o futebol inglês pro povo aqui do Brasil. Porque a gente recebeu o Marcelo Duó, que é o
o narrador da Rede TV, né, da Premier League. Ele falou dos Invencíveis. A gente já conversou com o Vitor Sérgio do Esporte Interativo. Ele também falou que começou a se interessar pelo futebol inglês graças aos Invencíveis. É um time do Arsenal, aquele time do Arsenal marcou muito, né? Quem que você gostava de ver jogar naquela equipe? Mas marcou muito porque era um time que jogava muito bonito, né? Não era aquele futebol de resultado. Era um time que jogava muito bonito e numa época que o United dominava ali, né? O futebol mais pragmático do Alex Ferguson, que também é legal de ver, mas aquele time realmente era especial, era muito cara bom jogando junto. O Henry, que até hoje é o maior artilheiro da história do Arsenal, o Pires, tinha muita gente boa, Ljungberg, o Gilberto Silva, o brasileiro importantíssimo. Aliás, a torcida do Arsenal ama o Gilberto Silva. Às vezes as pessoas aí no Brasil esquecem um pouquinho do Gilberto Silva, mas é impressionante como ele é admirado aqui. O Bergkamp, que, olha, eu não digo que é o cara mais técnico que eu vi jogar, porque teve o Zidane também, mas é impressionante o que o Bergkamp jogava, o domínio de bola, os dribles curtos, enfiadas, ele era demais, o Bergkamp. Então aquele time foi muito marcante pra todo mundo mesmo, né? E um time que conseguir, de novo, a gente tá falando do equilíbrio da Premier League, sempre foi assim. O time que consegue terminar uma temporada inteira invicto, a gente vê como é difícil. O City, a temporada passada, bateu recorde de pontos, recorde de diferença de pontos pro segundo colocado, recorde de gols, só que não consegue terminar invicto. E aí já se falava do Liverpool, talvez também já perdeu ontem. Então, terminar uma temporada da Premier League invicto é quase inacreditável e aquele time conseguiu, né? E, Renato, queria que você contasse pra gente as curiosidades, assim, as coberturas que você fez, as melhores entrevistas, as dificuldades que você teve para fazer algumas entrevistas com certos tipos de jogadores, histórias, não sei, quantas de torcidas que chamam a atenção em jogos que você trabalha. Olha, a gente já fez muita coisa legal aqui. A entrevista mais marcante pra mim foi a primeira. Logo que eu comecei a trabalhar pra ESPN, acho que uma semana depois, se não me engano, tinha uma entrevista exclusiva com Harry Kane, entrevista exclusiva aqui de 10 minutos. Foi difícil de entender ele. O pessoal zoa, né? Ele fala bem enrolado, né? Ele não abre muita boca pra falar. Mas aí, sabe, primeira entrevista, começando a trabalhar, ainda aprendendo a mexer na câmera nova, fazendo tudo sozinho. Mas acabou dando tudo certo. Aliás, falando de bastidores, o Harry Kane é impressionante como ele é um cara legal, como ele é um cara simpático, educado, sempre para pra falar, mesmo quando o Tottenham perde. Então eu acho que essa acabou sendo a entrevista mais marcante. De bastidores, assim, tem muita coisa que acontece, né? Como eu disse, tem alguns times que dificultam a vida dos jornalistas. Eu vou até falar, por exemplo, do Arsenal ou do Manchester United. Fazer jogo no Manchester United é sempre o risco de você sair sem conseguir falar com ninguém. A zona mista é meio escondida, os jogadores dão uma volta inteira para chegar na zona mista, a assessoria não ajuda os jornalistas, eles nem aparecem na zona mista para tentar ajudar os jornalistas a conseguir algum jogador. Então a gente torce, por exemplo, o Matite é o único que para quase sempre, é o único que acaba salvando os jornalistas ali, mas o resto passa reto. Tem algum clube que é mais aberto? Tem, o Manchester City. O Manchester City ajuda bastante. O Tottenham também. O Manchester City e o Tottenham, acho que são os clubes que a gente... E o Chelsea também, porque o Chelsea tem muito brasileiro, né? E essa é outra vantagem, é uma grande vantagem dos brasileiros. Os jogadores brasileiros têm esse costume de parar na zona mista, mesmo quando o clube não pede. Mas eles veem os jornalistas brasileiros ali e param, quase todos. Já os espanhóis, os franceses, os próprios ingleses, eles não param. Então, às vezes a gente... Por exemplo, ontem eu falei com o Alisson no post-match, que é a entrevista exclusiva que a gente tem ali depois do jogo. Aí depois parou o Fabinho na zona mista, parou o Danilo, parou o Fernandinho. Já os jornalistas ingleses na zona mista não falaram com ninguém. Só falaram com o Fernandinho, que parou pra falar inglês. O resto passou reto, entendeu? E aí tem essa vantagem também de ser brasileiro. Mas o City tem uma assessoria muito legal, eles sempre tentam ajudar os jornalistas, os jogadores todos passam na zona mista, mesmo que eles não falam, eles passam pelo caminho ali, e diferente do United e do Arsenal, que dificulta um pouco a vida dos jornalistas. Eu queria que você contasse pra gente, assim, se tem algum personagem, assim, bem marcante, algum jogador ou algum treinador que é uma figura e você pode vivenciar isso de perto, alguma história legal em relação a uma pessoa, assim, que faz parte desse dia a dia seu ou do campeonato inglês, algum jogador assim mesmo. Olha, eu vou dizer que o personagem pra mim dessa minha passagem pela Inglaterra foi o Mourinho até aqui. Ele é realmente um grande personagem, dá ótimas entrevistas, é sempre uma alegria entrevistar o Mourinho. Quando você entrevista o Mourinho, você sabe que no mínimo uma frase boa
boa você vai ter pra usar no seu VT, pra divulgar nas redes sociais. O Mourinho é realmente um grande personagem. É impressionante como ele sabe lidar com jornalistas, ele sabe passar a mensagem que ele quer passar, ele sabe desestabilizar o técnico adversário, falando uma frasezinha assim, largada no meio de uma resposta que às vezes você nem perguntou, e ele dá uma provocada assim pra desestabilizar. Então acho que o Mourinho é sem dúvida o cara que eu mais gostei de entrevistar aqui, sempre polêmico. Os resultados em campo não eram bons, é lógico, mas em campo, na entrevista, eu acho que é o personagem que eu mais gostei. E além dele tem outros, como eu disse, o Harry Kane, por exemplo, hoje é uma estrela mundial, mas é um cara tão gente boa, é tão legal você ver um cara com tanta qualidade no futebol que ainda para falar, sem máscara, sem marra, é um cara muito legal. O Pochettino também é um baita cara legal, simpático, perdendo ou ganhando, tá sempre sorrindo, sempre dando boas respostas também, gosta de falar de futebol, né? O Pochettino é bem diferente do Mourinho, não gosta de polêmica, ele gosta de analisar o futebol, então é um cara legal. Que seja um figurão também, né? Nossa, figuraça. Mas o Klopp todo mundo já fala, né? Então, mas ele é uma figura. E o Guardiola é o mais reservado de todos, realmente. Ele é o único, por exemplo, os técnicos são obrigados a fazer as entrevistas depois do jogo para a TV que transmite o jogo aqui na Inglaterra e para a BBC, por exemplo. Então ontem foi a Sky e a BBC. Então o Guardiola é obrigado a fazer essa entrevista para eles. E ele só faz essas duas entrevistas. Ele não fala com mais nenhuma emissora de TV. Ele é o único que faz isso. O Klopp, por exemplo, ontem falou com a ESPN Brasil, falou com a Nathalie Gedra. O Pochettino sempre fala com a gente. O Mourinho também falava. O Guardiola é o único cara aqui que eu não consegui entrevistar ainda, porque ele não dá essas entrevistas. Segue então, a risca, cara, né? Ele é um cara meio misterioso, assim, sempre com aquele olhar meio distante. Ele é um personagem interessante também. E, Julião, é legal destacar também do Mourinho, que o Renato falou, que o Mourinho, ele é um cara que ele chama muito a mídia pra ele, e justamente uma das justificativas, né, até no livro dele ele conta isso, é pra tirar a atenção do time dele, né, pra tirar a pressão do time dele, e isso eu acho que é muito legal. Por isso que acaba tendo uma entrevista muito, muito bacana. E, Renato, muito legal, depende pra quem. Pro torcedor do time dele, às vezes não é muito legal. Não é. Porque o time tá jogando mal pra caramba e ninguém fala disso, só fica falando do Mourinho tacando, comemorando, chutando garrafa de Gatorade, entendeu? Até isso eu acho que é muito calculado dele. Ele sabe fazer a atenção da mídia, a atenção dos torcedores irem pra um outro lado que não seja o lado do futebol, que às vezes o time dele não tá jogando nada e ele consegue não falar disso. E, Renato, bora falar de torcidas agora? Pela sua experiência aí na Inglaterra, quais são as torcidas mais frias e as mais animadas da Premier League? Essa é a pergunta que mais me fazem aqui. Eu vou te falar que, assim, sinceramente, as torcidas da Inglaterra, comparando com as torcidas da América do Sul, elas ficam bem abaixo. Empolgação, encantos e tudo mais. Eu vou falar que o momento mais marcante pra mim aqui na Inglaterra foi a despedida do White Hart Lane, que a torcida do Tottenham tava espetacular, cantando o tempo todo mundo chorando, cantando as músicas dos jogadores antigos, dos jogadores mais marcantes do clube. Foi assim de arrepiar. Aquilo foi uma demonstração de paixão muito bonita, assim. Ficou marcado na minha vida aquela despedida do White Hart Lane. Agora, no dia a dia, assim, eu acho que a torcida do Newcastle é muito legal. É um clima muito legal no estádio. É uma torcida muito apaixonada, que canta, que apoia o time. Em Londres, eu acho que a torcida do Crystal Palace é a que mais apoia o time. É um estádio bem pequeno, é sofrido trabalhar lá. Caldeirão, né, o Selhurst Park. Nossa, o corredor dos jornalistas é minúsculo, você divide espaço com o pessoal massagista, o pessoal carregando as bolas. Nossa, é um caos o pós-jogo ali, mas a torcida é legal, a torcida é muito barulhenta. Mas no geral, assim, o ambiente é bem mais silencioso que no Brasil. Até ontem eu fiquei impressionado positivamente com a torcida do City, que, na minha opinião, é uma das mais silenciosas. O clima no Etihad Stadium é sempre bem morno, assim. Ontem a torcida incentivou bastante. A torcida do Liverpool, que é do Brasil, né, é famosa por ser a mais barulhenta, a mais apaixonada. Eu, nos primeiros jogos, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Tem o Never Walk Alone, que é lógico, eu choro toda vez que eu tô lá, mas durante a partida também um pouquinho silenciosa. Mas aí, em jogos grandes, a torcida do Liverpool é impressionante.
impressionante. Você tava na semifinal da Champions League contra a Roma, nossa, não pararam um segundo, tava no City no primeiro turno da Premier League, agora no Arsenal mesmo, 5 dias atrás. Então, em jogos grandes é a torcida que realmente canta muito, empurra o time, mas em jogos mais tranquilos vira uma torcida inglesa que pouco canta. Então eu acho que essas arenas novas também dificultaram um pouquinho a vida. A torcida do West Ham, eu infelizmente não tive a oportunidade de assistir o jogo do West Ham no estádio antigo, mas todo mundo fala de como era legal. Você vai hoje no London Stadium, é uma torcida que praticamente não canta. Então acho que essas arenas, o pessoal aqui da Inglaterra também está se acostumando com essas arenas novas. O valor do ingresso está muito alto mesmo. Então isso tem prejudicado um pouquinho a atmosfera. Estão tentando mudar essa regra também, que o torcedor tem que assistir todos os jogos de pé, sentado, desculpa, não pode ficar de pé. E isso realmente é levado à risca aqui. Quem fica de pé por 10 segundos já tem um fiscal enchendo o saco para sentar. Já vi gente sendo expulsa porque ficou 20, 30 segundos de pé. Então é um período de transição, assim. Eu espero que volte a ser um pouquinho mais apaixonante as torcidas aqui da Inglaterra. Renato, queria saber sua análise desse campeonato, dessa Premier League. Qual time você está achando que está jogando um futebol mais vistoso? Uma decepção para você? Quem vai ser o campeão? Você pode dar um palpite pra gente também? Olha aí. Acho que não tem como não falar que o Liverpool é o favorito. Mesmo com a derrota de ontem, o nível de atuação do Liverpool tá impressionante. O ano passado o Liverpool já veio muito bem, mas era meio instável, né? De repente o time dormia, levava 2 gols de um time menor e acabava perdendo pontos bestas. É algo que não tá passando nem perto de acontecer nessa temporada. Então, com a chegada do Van Dijk e do Alisson, o problema da defesa foi mais do que solucionado, né? Impressionante que o Van Dijk joga, impressionante que o Alisson traz de segurança para esse time do Liverpool. Então eu acho que é o time favorito a vencer. O City deu essa bobeada aí em dezembro, perdeu 3 partidas. Eu acho que é o tipo de erro que em uma temporada tão disputada como essa, então eu acho que tá tudo meio encaminhado pro Liverpool. E acho que é o time que eu mais gosto de assistir aqui. O Liverpool e o Tottenham são o futebol que eu mais gosto de assistir. Muita intensidade, muita troca de posição. Você vê o Firmino, de repente, ele tá no ataque, de repente ele tá no meio. Você vê os volantes ali, quando joga o Henderson, quando joga o Wijnaldum, eles aparecendo na área. É o futebol que eu gosto mais. O Robertson jogando muita bola, pra mim, o melhor lateral esquerdo da liga. Então é um futebol que eu gosto mais do que do City, por exemplo. Eu gosto, acho que não dá pra falar mal do futebol que o Guardiola prega, a filosofia do Guardiola, mas eu acho o Tottenham também há 3 temporadas já, né? Um futebol muito legal de assistir, sempre um jogo muito movimentado. O Eriksen jogando muito, o Son essa temporada jogando muito. Então, os 2 times que eu mais gosto de assistir aqui na Premier League são o Tottenham e o Liverpool, respeitando muito o City, lógico. E, Renato, para finalizar essa primeira etapa de perguntas, eu queria que você comentasse primeiro sobre essa união dos correspondentes, né? Parece que todos que estão na Inglaterra, que são muito unidos, todo mundo conversa bastante, troca muita informação, tem até um podcast. E a última pergunta é que você falasse um sonho seu, qual seria o próximo sonho que você tem na sua carreira, ou como pessoa mesmo, contar um pouquinho pra gente. Bom, primeiro falar da união é realmente muito legal. Todos se ajudam, porque todos sabem dos perrengues que existem aqui, né? De novo, é uma profissão muito legal, mas tem muito perrengue, cara. Não é fácil. Tem equipamento que quebra, tem trem que atrasa, tem milhões de coisas que podem acontecer. Então, como todo mundo sabe, todo mundo vive isso na pele, a gente tá sempre se ajudando. Eu já emprestei câmera para outro já emprestou microfone para mim, e assim a gente vai vivendo. Não tem nem um pouco de rivalidade, de concorrência, muito pelo contrário. E a gente deu a sorte também de ter muita gente legal aqui, né? Tem a Nathalie, que eu sou suspeito para falar, tem o João Castelo Branco, o Fred Caldeira, que é um cara que eu conheci aqui na Inglaterra, mas que cara espetacular, que cara sensacional. O Caio Carriere do UOL, o Felipe Quirin da Band, todo mundo se ajuda. A gente acaba até, às vezes, um chamando o outro para trabalhos fora da TV, que a gente também tem que se virar aqui para conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Então, realmente, não dá para reclamar de nenhum deles. A gente sempre faz churrasco, tá junto no Ano Novo, no Natal. É muito legal, realmente. E a gente sente falta, né? Querendo ou não, o povo inglês é muito legal, mas é um povo mais distante, né? É um povo... Você não tá todo dia na casa de você não encontra todo dia com seus amigos. É uma relação mais fria, assim, entre eles, e ainda mais quando você vem de outro país. Então, a gente sente falta
desse calor humano brasileiro, e aí os correspondentes se ajudam também nisso. Inglês não faz churrasco, né, Renato? O inglês, ele sai pra beber, é impressionante isso, né? E como o inglês não sabe beber, eles saem pra beber e pra ficar completamente retardados, Entornar. vomitando na calçada, arrumar briga, é impressionante. Os ingleses, quando eles saem preparados pra beber, olha, eu nunca vi. No Brasil é diferente, até a cultura da bebida é diferente no Brasil. Agora, sonho, você perguntou, eu sinceramente eu não sei, eu não tenho um sonho, eu nunca tive um grande objetivo, assim. Eu sempre quis trabalhar com jornalismo e com futebol. Meu sonho é conseguir continuar trabalhando com isso, porque, de novo, o cenário hoje, principalmente no Brasil, tá bem difícil. A gente vê nas redações, a gente vê canal de televisão importante fechando, a gente vê demissões. Então, acho que o meu sonho é conseguir continuar trabalhando com isso. Tomara que seja na Inglaterra, mas se não for, eu só queria continuar trabalhando com isso, com futebol, com esporte, como jornalista, que o cenário não é muito bom, então existe sempre essa preocupação, né? Renato, tá preparado agora para finalizar o programa com chave de ouro? Tá preparado pro nosso bate-bola PL Brasil? Não tô preparado, tô com medo. Então, só explicando pro pessoal de casa que ainda não ouviu Bate-Bola PL Brasil, né? Porque a gente tem o quiz também, a gente vai alternando esses quadros dos finais do programa. Mas hoje a gente vai perguntar uma palavra e o Renato vai ter poucos segundos para responder o que vier na mente dele, rapidamente. Então, bora começar, meu querido. Posso fazer uma pergunta? Vocês preferem que eu fale... Eu já sei, né, mais ou menos o que vocês vão perguntar, mas vocês preferem que eu fale atuais ou clássicos que já pararam de jogar? Aí que vai ser mais difícil, porque você vai ter que escolher. Pode ser clássico, pode ser atual. O primeiro que vem na sua cabeça. É o primeiro que vem na cabeça, Tá bom. Eu vou me ater aos jogadores que jogam fora do Brasil, tá? Tá, pra não entregar meu time também, então vamos lá. Boa. Então vamos lá, vamos começar. Renato, um técnico. Guardiola, apesar de não gostar tanto mas não dá pra não falar dele. Guardiola. Um goleiro. Goleiro, Peter Cech. Quando eu comecei a gostar muito de futebol, ele tava no auge e ele me assustava de como ele era bom. Depois entrevistei ele aqui, um baita cara legal também, então eu fico com o Peter Cech. Defensor. Van Dijk, tá me impressionando. Eu nunca vi um zagueiro com esse nível de atuação dele. Valeu o dinheiro investido? Nossa, mais do que valeu. Olha, o resultado a gente tá vendo em campo, né? Impressionante como ele mudou a defesa do Liverpool. Um cara só conseguiu mudar a defesa inteira. Boa. Agora, um meio-campista. Bergkamp. Um atacante. Drogba. Não é o mais técnico, não é o que mais marcou gol aqui na Premier League, mas eu cresci achando ele um monstro. Impressionante a vontade de fazer gol que ele tinha. Ele chutava de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar e a bola entrava, forte. Foi importantíssimo no maior título da história do Chelsea, da Champions League. Então, de novo, não é o melhor de todos que eu vi. O Henry, por exemplo, eu acho melhor que ele, mas pra mim o mais marcante foi o Drogba. Um título. Leicester. Não dá pra não falar do Leicester, né? É o título mais imprevisível da história do futebol. Infelizmente, foi uma temporada antes de eu vir pra Inglaterra, mas eu já fiz algumas matérias no Leicester e o pessoal até hoje não acredita no que aconteceu. Os torcedores, a maioria ainda chora só de lembrar da temporada. E eles lembram do passo a passo, né? Não só do título, mas como a cidade viveu aquele momento, como eles foram acreditando pouco a pouco que o milagre poderia acontecer. Então, eu duvido que exista no mundo do futebol um título tão impressionante, tão imprevisível como aquele de novo. Agora pra te pegar, hein? Uma torcida. Ai, Deus. Eu do Tottenham. Eu vou falar do Tottenham. Como eu já disse, pelo momento inesquecível da despedida do White Hart Lane, e como é uma torcida que sofre aqui em Londres, é um time que não ganha nada há muito tempo, que é sempre... Todo mundo tira sarro falando que é um time que não coloca medo em ninguém, mas que no fundo todo mundo se incomoda com o Tottenham, porque é uma torcida que tá lá levando porrada todo dia, mas todo dia lá acompanhando o time, e é uma torcida legal, tem cantos legais, então se eu tiver que escolher uma torcida, eu escolho a do Tottenham. Um estádio. Um estádio? Difícil, hein? São vários os templos sagrados da Inglaterra. Não, são vários, é que dá medo de ser injustos, né? Você vai pro Old Trafford, você vai pro Anfield, pro próprio... eu vou escolher um pouco mais diferente, eu vou escolher o Craven Cottage, do Fulham. Eu adoro aquele estádio, é um estádio cheio de história, tem arquibancada ainda em uso, mais antiga da Inglaterra, tem o Cottage, que é uma pequena casinha que foi construída
porque no projeto inicial esqueceram de fazer um vestiário, então acabaram construindo essa casinha, que foi 1800 e alguma coisa, 1904, eu não lembro direito a data, mas que continua lá até hoje, e hoje é onde, além de ter o vestiário, é onde os jornalistas fazem as entrevistas depois do jogo, e na sacadinha, assim, ficam as figuras importantes, os familiares de jogadores. Então é um estádio com muita história, fica na beira do Rio Thames, é um visual lindo do lado do Bishop's Park, que também é outro parque lindo. Então é um estádio acanhadinho, de uma torcida muito de bairro ali, e já existiram projetos para revitalizar, para aumentar a capacidade do Craven Cottage. A torcida se recusou, falou que quer que o estádio continue exatamente do jeito que é. Então eu gosto muito daquele estádio, acho muito charmoso. Então é difícil escolher o estádio, mas eu escolho o Craven Cottage. E para finalizar, eu deixo até 2 jornalistas. Você pode falar jornalistas que marcou sua trajetória, que foi importante para você, mas eu queria que você falasse 2 jornalistas. Sem dúvida, José Trajano, o jornalista que quando eu entrei na ESPN, ele era o chefe de redação, o diretor de jornalismo da ESPN, era um cara que eu nunca vi um cara tão apaixonado pela profissão quanto ele, vivia a ESPN, era 8 horas da manhã, chegava, ficava até as 11 da noite, cuidava de todos os detalhes, era sempre muito apaixonado por jornalismo. Ele queria sempre a melhor matéria, o melhor programa, o melhor comentário, ele buscava a perfeição do jornalismo. Eu nunca vi um cara gostar tanto do que faz e ter tanto respeito pela profissão. Ele, acima de tudo, ele respeita. Eu tô falando no passado porque eu não trabalho mais com ele, mas ele continua trabalhando como jornalista. Mas eu nunca vi alguém respeitar tanto a profissão quanto ele. O espírito de jornalista, sempre buscar a matéria diferente, a história diferente. Não importa se era o jogador mais famoso do mundo ou um atleta de um esporte olímpico com 15 anos que surgia ali, ele queria contar essa história. Então, para mim, José Trajano será sempre um ídolo na profissão. Eu fico só com ele, para falar a verdade. Para mim, nenhum chega, por eu ter convivido tanto tempo com ele, para mim nenhum chega assim ao meu nível no mesmo nível de admiração que eu tenho pelo José Trajano. E Renato, uma perguntinha bônus. Já que você é tão amante da música, quero saber de você o seguinte: uma banda inglesa. Uma banda inglesa? São várias, mas a minha preferida desde moleque é o Iron Maiden. Já foram 13 shows, se não me engano, na minha vida no Iron Maiden. Já vi 2 vezes aqui na Inglaterra, já fui para Santiago, no Chile, assisti Iron Maiden, já vi nos Estados Unidos, já vi no Brasil. Amo o Iron Maiden, tenho medo de eles pararem de tocar, porque é sempre uma alegria muito grande ir aos shows deles. Por mais que os últimos discos não sejam tão empolgantes, mas eles são demais, então minha banda inglesa preferida é o Iron Maiden. Então tá aí, ó. Cultura musical pro pessoal que curte. Renato, já agradeço aqui a sua presença no podcast PL Brasil. Muito obrigado por ter participado. E você sabe, né? Sempre muito bem-vindo. Será um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Eu que agradeço. Participo sempre que vocês quiserem. E eu queria agradecer vocês, porque vocês ajudam bastante a gente também, assim, com estatísticas, coisas que a gente não tinha nem pensado. De repente, a gente abre o Twitter, tá lá. Ontem foi um belo exemplo disso. O jogo ainda rolando. O Agüero tinha acabado de marcar o gol, aí eu vi, eu não vou lembrar exatamente qual era a estatística, mas vocês, se não me engano, 36 ou 37 gols do Agüero contra os times do top 6. Eu falei, poxa, se eu falar com o Agüero depois do jogo, eu vou até usar essa estatística como uma pergunta. Então, vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui, tem muita coisa que a gente ou não lembra, ou não pensou, e acaba caindo a ficha por causa de vocês. Que isso, a gente fica mais do que honrado. E essa ajuda é recíproca também, né? Porque vocês fazem uma cobertura pra lá de excelente agora na TV aberta, né? Então, nossos sinceros obrigados, Renato. Eu que agradeço, um grande prazer, um abraço pra vocês. Valeu pra você também, Matheus Capanema, meu grande amigo. Até a próxima, até semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Só falando com o Renato, são 37 gols de Sérgio Agüero, viu? Contra o Big Six. E joga pouco o menino, não? Joga pouco ele, né? Pra mim, o maior jogador da história do City. Aliás, desculpa me alongar, outra coisa que vocês postaram, que quem é melhor, Agüero ou Firmino, eu gosto muito do Firmino, mas não dá pra ele ainda, né? Tem muito chão ainda, né? Eu também sou dessa opinião. Falta muito. Acho que o Agüero é muito ídolo no time dele, já tem uma história muito grande na Premier League. Mas pra fechar então, Julião, um abraço pra você, um abraço, Brenão, sempre um prazer estar ao lado de vocês. E Renato, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela conversa, foi muito legal. Esperamos você novamente. Tchau, tchau, gente.
Valeu pra você também, Brenão, meu carioca sagaz, meu grande amigo. Até quinta-feira que vem. Tamo junto. Tamo junto, Julião. Tamo junto, Capa. Queria agradecer a todos pela audiência e também agradecer ao Renato. Sempre vai ser muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Gostaria de lembrá-los que o ano começou e a gente não para. Vídeo no YouTube todas as terças-feiras. Se for entrar no nosso blog, você vai também ver matérias interessantíssimas e aí você pode melhorar, aprimorar seu conhecimento sobre futebol inglês e também conhecer também novas histórias bem legais. Então até a próxima, tamo junto. É isso aí, gente, ó. Pode até escolher a plataforma, a gente tá no Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, YouTube, Stitcher. A gente sempre posta os links nas redes sociais, é só clicar no lugar que você tem mais costume de ouvir e venha com a gente. Um grande abraço pra vocês, um beijão e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, valeu!